Oi pessoal, no vídeo de hoje eu irei falar sobre... Dimitra! Que é? Estão falando aqui, ó, que você não tem cara de professora de humanas igual a Rita Von Hunt, não. Diz que você é bruta, rústica, sistemática. Inclusive me trata muito mal. Ai gente, essas POC, essas gays cis, eu não dou conta. Olha, cada um é cada um. Se eu sou assim, é porque é da minha natureza. Então roda a vinheta que eu vou falar hoje sobre fascismo e do meu jeito. Doutora Drag! ¡Alerta antifascista! Oi pessoal, no vídeo de hoje eu irei falar sobre fascismo. Eu sei que tem muita gente que fica perdida e às vezes não entende o que é fascismo. As pessoas veem o termo sendo usado constantemente, até que o mesmo inclusive vai sendo esvaziado. E bem, isso me preocupa, esse esvaziamento que ocorre sobretudo dentro da esquerda. Todos passam o dia inteiro ali na internet falando sobre Bolsonaro ser fascista, sobre Bolsonaro ter montado um partido claramente fascista, sobre Bolsonaro ser miliciano. Quer dizer, não, Bolsonaro não é miliciano, Bolsonaro é amigo de miliciano e também é fascista. Então, a gente vai falando as coisas, mas o que é fascismo? O que significa isso? Eu tenho percebido nos meus vídeos que pessoas, elas sempre estão pedindo para eu trabalhar com alguns elementos mais básicos, para elaborar uma melhor compreensão política sobre os fenômenos do Brasil atual. Então, hoje vamos de fascismo. ¡Alerta antifascista! 2019 foi um ano amargo, eu sei, mas se a gente aprendeu algo, é que o fascismo não é encarnado só e somente na figura do Bolsonaro. Esse movimento fascista, inclusive, ele é maior que o próprio Bolsonaro e vai também pressioná-lo para que ele seja mais autoritário ainda em 2020. Então, enfrentaremos em 2020 a escalada do fascismo. Portanto, não basta derrotar Bolsonaro nas urnas, como a esquerda aí acha que, moderada na verdade, né, ela acha que vai resolver e vai esmagar o fascismo. Trotsky já não iria concordar com isso. Mas só para vocês entenderem o que eu vou explicar hoje, eu vou usar como referência a Clara Zetkin e o livro Como Nasce e Morre o Fascismo, publicado ano passado pela editora Autonomia Literária. Inclusive, é a mesma editora do livro Como Esmagar o Fascismo, do Trotsky. Pois bem, quais lições que essa grande mulher deixou pra gente. Inclusive, mais à frente eu farei um vídeo sobre ela, a amizade dela com Rosa Luxemburgo e a relação com o Dia Internacional da Mulher. Mas hoje vamos nos ater ao fascismo e o informe de 1923, que já tem quase 100 anos. Só para contextualizar, essa época foi após a Primeira Guerra Mundial e foi quando Clara fez o informe que virou o livro atual. Como Nasce e Morre o Fascismo. Ela já tinha passado por várias situações em que sua vida sempre esteve em risco. E por que isso ocorreu com ela? Primeiro foi o fato dela ter sido oposição à guerra, que claramente era imperialista, e isso fez com que ela e seus companheiros fossem perseguidos. Infelizmente, sua amiga Rosa Luxemburgo e o Kohl, eu tenho dificuldade de falar o nome dele, mas é Liebknecht, alguma coisa assim do tipo, eles foram assassinados em 1919. Nesse informe 23, Zetkin faz uma análise do populismo anti-operário, que eu diria que é uma análise bem cirúrgica, mas também reflete como ela sabe usar a ferramenta do materialismo histórico dialético de forma apropriada. E se você não sabe o que é materialismo histórico dialético, eu já vou indicar, talvez seja a quarta vez, mas sempre repetirei a indicação. Assistam ao vídeo da Sabrina Fernandes lá na seção glossário sobre o materialismo histórico dialético. O link também estará aqui abaixo. Então, lembrando, o fascismo ele venceu de forma democrática na Itália em 1922 com Mussolini. Lá na Alemanha, já em 1932, Hitler também vai ganhar de forma democrática. Então, a análise da Clara ela está focada em mostrar como as milícias, sim, essa palavra já existia, mas temos que pensar o contexto histórico e seu emprego. Mas vendo o termo, assim, inclusive, a gente até acha estranho ou engraçado, porque no Brasil nós temos um presidente que é amigo de milicianos. Então, é uma realidade meio, assim, né, estranha. Mas voltando ao que eu queria dizer sobre a Clara, ela fala como as milícias de direita, com apoio da burguesia, apoiaram a ideia de um populismo anti-operário. Logo quando a social-democracia, inclusive, ela perdeu uma grande oportunidade na revolta operária de 1920, situação que acabou que eles se alinharam aos interesses patronais. O que aconteceu?
Só para vocês entenderem, lá na Itália surgiu uma grande revolta que estava linda, as fábricas foram tomadas, porém, alguns sindicalistas decidiram conciliar com os patrões e a merda toda acontecer. Para piorar a situação, nós temos a crise do capitalismo, os índices de desemprego altíssimos e uma população que estava se sentindo desamparada. Tudo isso vai criando um terreno fácil para o fascismo tomar corpo com manipulação política, e eles têm também um apelo ao nacionalismo em que a pátria está acima de tudo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Pois bem, o que seria o fascismo hoje? O termo fascismo é um termo que tem sido empregado de forma indistinta no atual cenário político mundial, tendo em vista, inclusive, o avanço de uma direita conservadora, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Mas mesmo entre os regimes de direita, nós podemos elencar algumas características. E é preciso pontuar que o fascismo ele é um conceito específico que possui características que o torna algo único. Portanto, é preciso que a gente saiba entender seus traços e suas dinâmicas, sobretudo para combater. E isso tem que ir, inclusive, além dos muros da academia. Por isso que eu faço comunicação política aqui pelo YouTube ou pelo podcast. Alerta antifascista! O surgimento do fascismo, gente, ele é centrado lá na Itália após a Primeira Guerra Mundial. O cenário que se instalou ele pode ser caracterizado como um momento em que a classe trabalhadora, inspirada lá na Revolução Russa, se organizou contra a classe dominante. O nível de organização dos proletários foi tão grande que em 1920, mais de 500 mil de trabalhadores da cidade ocuparam as fábricas. E o mesmo ocorreu com os trabalhadores rurais e os camponeses ocupando, as terras, e assim deu tanto na área urbana quanto na área rural. O Partido Socialista Italiano, que era membro da Internacional Socialista, foi ganhando destaque e aí criou-se essa grande possibilidade de chegar ao poder. Isso tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso. Até mesmo os soldados, eles eram convencidos a não atacarem os companheiros de luta, tendo em vista que eles também eram da classe trabalhadora. Todo esse movimento que caminhava para um sucesso e a tomada de poder do proletário na Itália durou um mês. Infelizmente, os sindicalistas começaram a ceder às propostas dos capitalistas que queriam retomar a posse das suas fábricas. Assim, o movimento perdeu fôlego e os trabalhadores cederam. Esse evento foi considerado uma derrota que levou a uma desmoralização dentro da classe trabalhadora. E aí entra a figura de Benito Mussolini, que em 1919 e os chamados Fatti Italiani di Combattimento, eles se organizam como uma reação a esse movimento operário. E tendo a derrota do movimento de 1920, cada vez mais os Fatti se alinharam aos capitalistas, à proteção da polícia e do Estado italiano. Então, em 1921 e 22, milhares de trabalhadores e camponeses foram assassinados em expedições punitivas fascistas. Centenas de clubes operários, e séries sindicais foram destruídas. Mussolini assume o poder assim em 1922, por isso que eu falei democraticamente, e isso fez com que o aparato estatal tivesse mais força para a destruição dos sindicatos e organização dos trabalhadores. Como uma praga, o fascismo também se espalha para outros cantos como Alemanha, Polônia, Tchecoslováquia, Áustria e outros países. Os fenômenos sociais, eles quando são novos, é difícil das pessoas perceberem e entenderem. Porém, inicialmente o que acontecia? Na verdade, as pessoas ligavam o fascismo a outras formas de violência e terror contra-revolucionários. Mas Etkin, a sua lupa marxista, ela já estava ligadíssima do rolê há muito tempo e já vinha falando sobre aquilo ali antes dos acontecimentos, inclusive de 1920. Nesse informe, na verdade, de 1923, a Zetkin fez os seguintes anúncios, Número 1. O surgimento do fascismo está intrinsecamente atado à crise do capitalismo e ao declínio de suas instituições. Esta crise é caracterizada, então, por uma escalada de ataques à classe trabalhadora, enquanto as camadas sociais intermediárias, elas são espremidas e rebaixadas ao proletariado. Eu sei que não é bom ficar comparando, mas a gente sabe como a classe média é e andava raivosa aqui no Brasil. Então eles se sentem dono do poder, mas não são. Se sentem de ricos de fato e também não são. Então Zetkin também já falava isso lá à época. Ponto 2, a Zetkin fala que a ascensão do fascismo ela é baseada na incapacidade do proletariado resolver a crise social capitalista pela tomada de poder
para a reorganização da sociedade. O que ela quer dizer com isso? Que essa incapacidade de liderança da classe trabalhadora, ela gera uma desmoralização entre os trabalhadores e das forças sociais que vislumbravam o proletariado e o socialismo como uma solução para a crise toda, como um todo. Então, essas forças sociais, explica, né, a Zetkin fala, elas acreditavam que o socialismo pudesse acarretar a transformação completa. Então, essas expectativas elas foram destroçadas, porque as pessoas perderam sua fé não apenas nos líderes reformistas, mas também no próprio socialismo. Então, um adendo aqui para você que chegou no canal, vamos pegar Lula, por exemplo. Lula não é socialista e na verdade, ele é uma esquerda moderado, não é uma esquerda radical. Ele fez conciliação com os bancos, com os empresários e o resultado a gente visualiza aí na nossa sociedade atual. Então, ponto 3, a Zetkin fala assim: o fascismo possui um caráter de massa, com apelos especial às camadas pequeno-burguesas ameaçadas pelo declínio da ordem capitalista. Dimitra, o que é isso? Olha só. Pequeno burguês é aquele empresário pequeno de classe média ou aquele servidor público e por aí vai. Eu acho que um vídeo que retrata bem as manifestações de direita e de quem seria o pequeno burguês seria esse vídeo que eu vou colocar aqui agora para vocês. Chegou a hora de nós derrubar esse FGTS, essa coisa suja, essa coisa que não leva a nada, essa coisa que tá a fim de mudar nosso presidente. Eles estão a fim de derrubar o nosso presidente. Ponto 4. Para conquistar o apoio dessas camadas, o fascismo faz uso de demagogia anticapitalista. Estamos recuperando a confiança no mundo e vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Onde vocês querem chegar, eu sei! Vocês não têm vergonha na cara! Ponto 5. A ideologia fascista eleva a nação e o Estado acima de todos os interesses e contradições de classes. Ponto 6. A ideologia do nacionalismo chauvinista é utilizada pelos líderes fascistas como cobertura para incitar o militarismo e a guerra imperialista. Para quem não entende o que é chauvinismo, sabe aquele entusiasmo excessivo para o que é nacional e aí o que é estrangeiro fica de lado? Ou Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, sei lá, que não lembro como é que esse povo fala, mas isso é um chauvinismo. Ponto 7. Uma característica fundamental do fascismo é o uso da violência organizada, levada à frente por tropas de choque contrárias à classe trabalhadora, com o fim de esmagar toda a atividade proletária independente. Então é isso que está acontecendo no Brasil. Verdade, Eduardo. Não vamos deixar isso aí vir para cá. Se vier para cá, vai ter que se ver com a polícia. E se eles começarem a radicalizar do lado de lá, a gente vai ver a história se repetir. A gente está vendo aí os movimentos de paz e o povo já começou a apanhar. Ponto 8. A ideologia do racismo e o bode expiatório do racismo, ele é a central mensagem do fascismo. Hoje no Brasil, se a gente pensar também em racismo, LGBTfobia, misoginia, também andam juntos. Ô Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente é o teu. Ponto 9. A certa altura, setores importantes da classe capitalista passaram a apoiar e financiar o movimento fascista, encarando, na verdade, isso como uma maneira de conter a ameaça da revolução proletária, ou seja, as pessoas têm medo e por isso os capitalistas patrocinam abertamente o terrorismo fascista, apoiando com dinheiro e outras maneiras. O dono, o velho lá da Van, por exemplo, é um caso. Para finalizar, gente, a gente tem que entender que quando o fascismo está no poder, ele vai se burocratizando e ele distancia daqueles apelos demagógicos de antes. Isso vai fazer com que renasçam outras contradições e conflitos de classe. Alerta antifascista! Esse é todo o contexto histórico do fascismo, quase 100 anos atrás. No vídeo anterior, inclusive, eu falei sobre a repetição da história, como Marx dizia, e a gente tem que ficar atento, ficar em alerta. Provavelmente os nossos direitos estão por um fio. O avanço do fascismo no Brasil ele pode ser maior em 2020. Então é interessante que a gente se organize, que a gente entenda esses contextos. Isso vai ser muito importante. Eu faço um apelo especial para as manas, para as LGBTs, para a gente que não fique só pautado nesse debate identitário. Somente se a gente não pensar a pauta LGBT andando com outras pautas, a gente não vai para frente com esse debate. Então, esse é um
um vídeo muito importante para 2020 e eu espero que vocês fiquem atentos. É isso, um beijo e tchau, tchau.